consegue, né? Ok. Carol, mas nem agora não, tá? Ok, boa noite a todos. É um grande prazer novamente estar aqui com vocês. Eu preparei hoje essa aula, então a gente vai pontuar alguns pontos dessa doença, de A a Z. Vou tentar fazer isso em uma aula aí de 30, 40 minutos, não é fácil, mas as dúvidas a gente vai tirando ao longo da aula. Então, eu preparei um roteiro que vai desde a prevalência, os fatores de risco, a fisiopatologia, classificação, tratamento e conclusões da degeneração macular na sua forma neovascular ou exudativa. Então, falando em prevalência dessa doença, em 2020, 200 milhões de pessoas têm essa doença no mundo. Em 2040, a projeção é que 300 milhões de pessoas sejam acometidas, sendo a terceira maior causa de cegueira irreversível no mundo. A epidemiologia da doença mostra que a projeção do número de pessoas com a forma neovascular da doença só tem aumentado devido ao envelhecimento populacional e a maior expectativa de vida em todos os países. Então, estima-se que a prevalência global dessa degeneração atingiu em 2020 cerca de 200 milhões de pessoas. Então, se a gente lida com uma doença que a cada dia há o aumento da sua prevalência, a gente tem que saber lidar com essa doença, tá? Desde o diagnóstico até o tratamento, porque é uma doença que tem sido cada vez mais frequentemente diagnosticada em nosso meio. E quais os fatores de risco para essa doença? São os mesmos fatores de risco que comungam da mesma etiologia da degeneração macular na sua forma seca, que vocês viram semana passada. Mas os principais, volto a afirmar, a idade, que aumenta, né, a cada década de vida que o paciente sobrevive, aumenta-se a prevalência da degeneração macular. A hereditariedade, então, se você tem um parente de primeiro grau, você tem maior risco de ser acometido por essa doença, porque você comunga aí dos mesmos genes que favorecem a incidência dessa doença. E o tabagismo, que é o principal fator de risco modificável para a gênese da doença. A fisiopatologia, vou mostrar aqui um esqueminha para vocês não esquecerem, que a retina, ela vai ser acometida pelo estresse fotooxidativo, pelo aumento da idade, pelos fatores genéticos. Então, isso levará a um dano retiniano com inflamação crônica, e essa inflamação vai levar ao lançamento de células inflamatórias que, associadas a fatores angiogênicos, como o VEGF, e a isquemia devido à diminuição da perfusão da coroide, onde tem também aqui a atuação do complemento, vai levar à angiogênese com formação da membrana neovascular, que é a marca-chave dessa doença. Então, a degeneração na sua forma neovascular, aqui a gente tem a membrana de Bru, esse neovaso, depois eu vou mostrar a classificação para vocês, ele vai romper essa membrana e vai se infiltrar dentro do tecido retiniano, levando à formação de descolamentos desse epitélio, associados a membranas tanto subretinianas ou subepitélio pigmentado da retina. Essas membranas podem, com o tempo, sofrer uma fibrose, levar a hemorragias, tanto dentro da retina quanto abaixo do epitélio pigmentado da retina, levando ao principal sintoma desses pacientes, que é a perda da visão central, com aquele sintoma que a gente já falou semana passada, da metamorfopsia. Então, a classificação, aqui eu vou citar um artigo de um grande amigo, que é o Dr. Frederico Braga, isso aqui foi a tese de doutorado dele. Ele fez uma classificação epidemiológica da degeneração macular na sua forma neovascular. E ele encontrou, em uma população brasileira, a forma típica como a mais prevalente, em torno de quase 64% dos pacientes, a vasculopatia polipoidal da coroide, dentro do mesmo espectro, né? Ele colocou as três aí dentro do mesmo espectro da degeneração na sua forma neovascular, com a polipoidal perfazendo aí quase 23% dos casos, e a proliferação angiomatosa da retina, a REP, com 9,2%. Então, volto a dizer, essa classificação foi uma classificação epidemiológica e não havia estudo falando sobre isso na população brasileira, então ele foi aí um precursor dessa classificação. A forma típica, aqui são imagens do Dr. Frederico Braga, então a forma típica ela é classificada
pela presença daquelas drusas moles que coalescem. Então, essas drusas que vão coalescer, elas vão levar a descolamentos do epitélio pigmentado da retina, sejam serosos, ou fibrovasculares ou hemorrágicos, e com a formação das membranas neovasculares. Sejam membranas clássicas ou ocultas, que daqui a pouco eu vou explicar para vocês na classificação angiográfica. Eu estou aqui falando da classificação epidemiológica. Então, essa é a forma típica, que foi a mais comum. Deixa eu passar aqui. A vasculopatia polipoidal, que foi a segunda forma que eu mostrei para vocês, em torno de 22% dos casos. E o que seria essa vasculopatia polipoidal da coroide? Seriam esses pólipos que invadem o espaço subretiniano, sub-EPR, depois dentro da retina, levando a vazamento com líquido sub- e intra-retiniano, por dilatações marginais dos vasos da coroide. A angiografia com endocianina verde é o exame de escolha para diagnóstico dessa patologia, ainda bem que os pacientes portadores de vasculopatia polipoidal, eles têm um bom prognóstico após o tratamento antiangiogênico. Aqui é uma outra imagem com uma hemorragia maciça subretiniana, aqui o pólipo alaranjado aqui, que é o fator que causou essa hemorragia, e aqui o pólipo em polpa digital aqui no B-scan, com a presença aqui de líquido subretiniano. Então, a vasculopatia polipoidal da coroide, geralmente, os pólipos acometem a região macular em quase 70% dos casos, como apontado aqui na seta. Eles podem estar abaixo das arcadas em 15% dos casos, ou peripapilar em 4,5% dos casos, em média periferia. Geralmente é mais prevalente na população asiática, em pacientes negros, não há preferência por sexo, e os pacientes são mais jovens do que aqueles pacientes típicos de degeneração macular. E bilateral. Aqui é a imagem do B-scan com o descolamento aqui em polpa digital associada a fluido subretiniano. Então, esse é um paciente típico de polipoidal. O terceiro subtipo, pela classificação epidemiológica, é a proliferação angiomatosa da retina, que geralmente acomete pacientes mais idosos, com coroide mais fina, e Iannuzzi descreveu bem a evolução da proliferação angiomatosa da retina, desde o estágio 1 até o estágio 3. O estágio 1, como que a gente consegue saber que está no estágio 1? Há o crescimento do complexo neovascular, e ele vai se estendendo para o espaço subretiniano e camada de fotorreceptores. E aí começa a neovascularização subretiniana. Já no estágio 2, essa neovascularização ela se funde com o epitélio, levando à formação de um descolamento seroso do epitélio pigmentar da retina. Então, aqui você vê que o neovaso ele se estendeu até o epitélio, gerando esse descolamento deste. E já no estágio 3, há uma erosão desse epitélio que já estava descolado, e aí se forma uma anastomose córeo-retiniana. Então, o estágio 3 é quando há ruptura desse epitélio que já estava descolado. E essa proliferação angiomatosa da retina, ela é diagnosticada quando a gente observa hemorragias pré, intra ou subretinianas associadas a edema de retina, assim como aquelas anastomoses que eu falei com vocês, que podem ser córeo-retinianas ou retino-retinianas. E, como eu falei, há uma coroide mais fina nesses pacientes e um epitélio mais atrófico. Por isso que até a forma da gente tratar esses pacientes tem que ser uma forma diferenciada, porque se você faz um tratamento, por exemplo, um tratar e estender, que é um tratamento que a gente propõe na degeneração macular nesses pacientes, você tende a atrofiar mais esse epitélio. Então, geralmente, eu prefiro tratar esses pacientes com proliferação angiomatosa da retina no esquema PRM. Então, aqui mais imagens de pacientes com proliferação angiomatosa da retina. A gente vê aqui ó, o hotspot aqui, na anjo, na endocianina verde, associadas aqui está a anastomose retino-coroidiana, associada a um DEP seroso gigante e fluido também intrarretiniano. Bem, agora, passando da classificação epidemiológica, agora a gente vai para uma classificação angiográfica, que foi uma das primeiras descritas. E aqui eu vou mostrar para vocês o que é a membrana clássica e o que é a membrana oculta, tá? Que a gente geralmente fala e é bom saber o significado.
A membrana clássica é quando você observa na angiografia uma hiperfluorescência precoce e bem delimitada, com acúmulo progressivo do corante. Observem aqui esse paciente. Aqui o paciente tem drusas, edema de retina, hemorragias, e aqui você observa que há um acúmulo crescente desse contraste, com hiperfluorescência aqui com esse vazamento. Então, aqui é uma membrana clássica. Há esse acúmulo progressivo do contraste. Já a membrana oculta, há uma hiperfluorescência tardia sem os limites serem tão definidos. Observem aqui essa região. Você tem parte dela hipofluorescente e parte hiperfluorescente. Então, não há a impregnação do contraste em toda a região da membrana. Então, essa é uma membrana oculta. Então, aqui a gente está diante de uma classificação angiográfica. Agora, eu quero que vocês fiquem agora prestando bastante atenção, que a gente vai para a classificação tomográfica, e é onde hoje eu vou passar a maior parte do tempo dessa minha aula nessa classificação. Então, aqui eu vou explicar para vocês a famosa membrana do tipo 1. Então, a gente fala tipo 1, tipo 2, quando a gente está dentro da classificação tomográfica. Então, a tipo 1 é aquela membrana que ela nasce entre a bru e o epitélio pigmentado da retina, e é a forma mais comum de membrana. E ela corresponde àquela forma oculta que eu falei para vocês na classificação angiográfica. E vários trabalhos mostram que essa neovascularização é uma neovascularização compensatória para a retina, tá? Como assim, Tereza? Quer dizer que ela é do bem? Em alguns casos, sim. Em alguns casos, ela é tão do bem que ela se torna ali uma membrana quiescente, que não leva à formação dos fluidos dentro da retina, sejam eles sub- ou intrarretinianos. Então, em determinados momentos que a gente diagnostica essa membrana tipo 1, a gente tem que saber se ela está levando a atividade ou não dentro do tecido retiniano, e isso é primordial para a gente decidir o tratamento ou não dessa membrana. Por isso que eu coloquei essa frase aqui, neovascularização compensatória. E o importante é lembrar que essa membrana está sempre associada a um descolamento do epitélio. Observem bem aqui, ó, ela levou a esse descolamento do epitélio, que pode ser fibrovascular ou seroso. Nesse caso aqui em questão, essa membrana, ela já não é uma membrana tão compensatória, ou seja, uma membrana quiescente do bem. Ela aqui está levando à formação tanto do líquido sub- quanto intrarretiniano, e essa membrana requer sim um tratamento. Então, aqui eu peguei esse consenso novo da nomenclatura da degeneração macular na sua forma neovascular, é uma classificação tomográfica, e essa foto é desse artigo, eles falam aqui, ó, só repetindo aqui o que é a membrana tipo 1, essa membrana tipo 1, ela vai crescer da coroide, ok? Em direção à retina, tá? Vai levar essa elevação aqui, ó, do epitélio pigmentado da retina, então aqui se localiza entre a bru e o epitélio. Essa membrana leva à formação de fluido tanto sub- quanto intrarretiniano, quando ela atravessa aqui o epitélio, e na nomenclatura nova, a gente não fala mais assim, membrana neovascular coroidiana, como a gente falava. Agora é membrana neovascular macular, tipo 1. Essa é a nova nomenclatura pela OCT. Claro que ainda fica os vícios de linguagem, a gente falando membrana neovascular de coroide, então, hoje em dia, a gente fala a membrana neovascular macular tipo 1, a famosa membrana neovascular na sua forma oculta, naquela classificação angiográfica. Agora, a gente vai, dentro da classificação tomográfica, falar da membrana neovascular macular tipo 1 aneurismática. Tereza, que nome grande é esse? Esse nome grande é a famosa vasculopatia polipoidal. Então, a gente, quando vai se referir a polipoidal no laudo tomográfico, a gente escreve assim, dessa maneira. Aqui é tudo do artigo, tá bom? Então, aqui, ó, aqui a gente observa nessa retinografia aqui, esses exudatos ao redor aqui, ó, peripapilares, com certeza o pólipo está ali naquela região peripapilar. Associadas aqui, a gente observa que há um fluido sub-EPR, tá? Que é o pólipo, levando a essa formação desse fluido.
tá? E aqui o pólipo diagnosticado aqui também, tá bom? Então, é a famosa membrana neovascular macular tipo 1 aneurismática, a polipoidal. Então, aqui, ó, mais uma fotografia dessa membrana neovascular macular tipo 1, não é a polipoidal aqui, tá? É só mais uma imagem para vocês aprenderem mais. Então, aqui a gente tem, ó, a membrana neovascular macular tipo 1, ou a forma oculta na angiografia, ele está bem aqui em cima, anjo, ó, com essa hiperfluorescência que aumentou ao longo do tempo, bem demarcada, tá? E aqui, bem demarcada em alguns pontos, em outros não, então por isso que ela se forma aí a oculta, que é aqueles limites imprecisos, tá? Então aqui a membrana oculta, e aí a gente observa aqui a presença do fluido subretiniano e um descolamento aqui seroso. Então, a membrana neovascular macular tipo 1. Agora a gente vai para tipo 2, tá? Então, a tipo 2 já é diferente. Ela se forma no espaço subretiniano, que é entre o epitélio e a retina neurosensorial. E ela corresponde àquela forma clássica na anjo. Ou seja, o que é a forma clássica na anjo, Tereza? É aquela lesão que desde o início tem aquele acúmulo de contraste com uma forma bem delimitada, com limites bem nítidos, a forma clássica. E ela corresponde a mais ou menos 13% das membranas neovasculares maculares. A forma oculta, ou tipo 1, é a mais frequente. E ela ocorre em outras doenças da retina, não apenas na degeneração macular. Ela ocorre na miopia, que é a famosa membrana neovascular secundária, né, pela miopia, no pseudoxantoma com as estrias angioides, nas distrofias, sequelas de coroidites, pique. Então, ela não é exclusiva da DMRI, ok? E a localização é diferente da tipo 1. Então, é entre o epitélio e a retina neurosensorial. Uma característica importante dessa membrana é a formação do SHRM, que é nada mais, nada menos do que o material hiperreflectivo subretiniano, que é rico em fibrina, sangue e material exudativo. Observem que essa membrana aqui, ela leva à formação do fluido subretiniano e intrarretiniano também. Aqui mais um exemplo desse material hiperreflectivo subretiniano, que é o SHRM, que a gente lauda nas tomografias, e a presença do fluido subretiniano, ou seja, uma membrana que está em atividade. Então, aqui, retirando do artigo também, desse artigo, tá? Essa membrana, que a gente chama de membrana neovascular macular tipo 2, porque está entre o epitélio e a retina neurosensorial, há o crescimento aqui dessa membrana com exudação e a presença dos fluidos tanto intra quanto subretiniano, ela perfazendo 13% das membranas. Mais aqui um exemplo dessa membrana na angiografia, ó, tá vendo aqui, ó, como uma lesão bem delimitada, bem definida, que é a nossa membrana na sua forma clássica, na classificação angiográfica. A gente nunca vai falar, gente, forma clássica na OCT, não. Isso aí é uma classificação angiográfica. A gente vai falar na tomografia membrana neovascular macular tipo 2 ou tipo 1, ok? Na nossa classificação tomográfica. Então, nessa classificação tomográfica, a gente observa aqui no B-scan a formação desse material hiperreflectivo subretiniano, que é o SHRM, que é típico das membranas neovasculares maculares tipo 2, com a presença aqui do fluido subretiniano. Ok, então agora, indo para a última classificação, que é, no caso, a última membrana, que é a tipo 3, o neovaso aqui surge através de uma anastomose retiniana ou retinocoroidiana e corresponde também à forma oculta na angiografia, apresentando descolamentos do epitélio pigmentado, a presença dos fluidos tanto intra quanto subretiniano, e a coroide é mais fina, já estou dando umas dicas aqui. Ela corresponde, na verdade, a que subtipo daquela classificação epidemiológica que eu citei anteriormente para vocês? Da famosa proliferação angiomatosa da retina. Felizmente, 65% dos pacientes, essa membrana, infelizmente, na verdade, ela persiste mesmo com o tratamento antiangiogênico, ou seja,
essa é uma membrana mais refratária ao tratamento. Melhora, mas continua ainda em atividade. É um caso mais difícil de ser tratado. Então, a gente observa aqui a famosa anastomose retino-retiniana na proliferação angiomatosa da retina, apresentando aqui na classificação tomográfica a membrana neovascular macular tipo 3, ok? Então, aqui a gente vê as drusas, esses pontos hemorrágicos, associados aqui na forma angiográfica, a uma membrana oculta, porque é um extravasamento de contraste não tão bem definido. E aqui na tomografia, observem bem a anastomose retino-retiniana, com a formação do DEP seroso, a presença do fluido sub e do fluido intra. Então, no início da aula, quando eu expliquei para vocês aqueles estágios do Iannuzzi, para explicar a proliferação angiomatosa da retina, que estágio seria aqui? Ó, observem bem, já o estágio 3, porque essa anastomose entrou aqui, já rompeu o epitélio e já está indo para a coroide, ok? Então, aqui, mais uma fotografia ilustrativa desse consenso, que eu quero que todos vocês presentes aqui tentem ler, por favor, que é o da membrana neovascular macular tipo 3, ou, na classificação epidemiológica, proliferação angiomatosa retiniana, ok? Então, aqui, ó, vindo aqui essa anastomose retino-retiniana com a formação do DEP aqui seroso, tá bom? E aqui é o hotspot, aqui na angiografia, tá? Com essa lesão aqui neovascular. Mais uma fotografia ilustrativa para vocês da membrana neovascular macular tipo 3, ela se formando aqui, ó, rompendo o epitélio, se a gente fosse pensar nos estágios aqui de Iannuzzi, estágio 3 também, e a presença de fluido intrarretiniano. Tereza, essas membranas, elas são sempre assim, tipo 1, tipo 2, tipo 3? Elas podem vir misturadas? Esse consenso mostrou que sim. Olha esse exemplo aqui, ó. Aqui o paciente tinha na OCT angiography, ok? Tinha parte dessa membrana aqui, ó, acima do epitélio, ou seja, tipo 2, e abaixo do epitélio tinha um outro pedacinho da membrana. Então, ele tinha aqui, no mesmo paciente, os tipos 1 e 2 da membrana, tá? Então, são membranas neovasculares maculares mistas. Graças a Deus, são infrequentes. Bem, agora, vamos parar agora de falar de classificação e vamos para a parte do tratamento dessa doença. Essa doença é uma doença que, graças a Deus, hoje a gente consegue tratar o paciente e acompanhar o paciente de perto com todas as suas particularidades e individualidades de cada um. Então, desde 2005, que a gente consegue, graças a Deus, oferecer algo para os nossos pacientes. Algo de mais concreto e que tem, pelo menos, mantido a visão dos pacientes, que é a terapia antiangiogênica. Tá? Hoje a gente tem, além do bevacizumab, que é uma droga off-label, temos o aflibercept, o ranibizumab e agora aprovado o brolucizumab para esta doença, que é uma doença crônica que aumenta a sua prevalência ao longo dos anos e que a gente tem que saber lidar, sim, com o tratamento e as formas de tratar também. Então, Tereza, quais os critérios de tratamento, já que você mostrou tudo isso, de OCT, de angiografia, quais os critérios que me fazem diagnosticar aquele paciente e conduzir o tratamento? Bem, primeira coisa, quando você lida com um paciente com degeneração no seu consultório, é observar se, claro, quando você faz o seu fundo de olho e vai estender a propedêutica, seja com a angiografia ou com a tomografia, que eu acho que tem que ser, na primeira consulta, mandatória para esse paciente, ver se essa alteração da acuidade visual está levando, né, a uma perda visual realmente significativa, com a metamorfopsia também associada, observar os critérios morfológicos do OCT, como presença dos fluidos, tanto sub quanto intrarretiniano, presença de hemorragia, se aquela espessura central da retina ela está elevada ou não. Então, são biomarcadores, que eu também vou estender a aula para os biomarcadores daqui a pouco, eu quero todos acordados, tá? E também o crescimento da lesão na angiografia. Hoje em dia, a gente lida muito com o segmento tomográfico, mas eu acho que a angiografia, em algumas partes do tratamento, ela é mandatória, ok? Então, hoje o tratamento é com antiangiogênico, a gente faz
o tratamento com essas drogas que eu falei anteriormente, e no bloco cirúrgico, de forma asséptica, tá? Os critérios de tratamento são grandes estudos, grandes clinical trials que nos balizam, né, para orientar mesmo esse tratamento, e é o que nos guia hoje no nosso dia a dia. Então, aqui estão os exemplos de vários clinical trials que eu sigo no meu dia a dia, e todos eles, resumindo, todos eles falam assim: se aquele paciente que você diagnosticou com DMRI, ele está alterando a visão dele, com metamorfopsia, perdendo qualidade de vida por conta dessa alteração, e é uma lesão que é recém-diagnosticada com atividade tomográfica, seja com fluido sub, com fluido intra, com crescimento da lesão na angiografia, esse paciente deve ser tratado. E daí, desse início do tratamento, depois das primeiras 3 dosagens, né, que é a famosa loading dose, aí vai depender de cada um o seu esquema de tratamento, seja o tratar e estender ou o PRN quando necessário. E quais os critérios, Tereza, que você utiliza de atividade dessa membrana? Segundo a Academia Americana de Oftalmologia, ela preconiza presença de neovascularização da coroide, que a gente chama hoje de neovascularização macular, ok? Vazamento de contraste à angiografia, presença dos fluidos, tanto intra quanto sub, igual eu falei anteriormente. Se esse paciente tem hemorragia perilesional, é um critério fundoscópico. Aumento da espessura central da retina é um critério tomográfico que a gente leva em consideração. Redução da acuidade visual é mandatória, é um biomarcador importante, que é a redução dessa acuidade visual, e a gente faz isso dentro do consultório. E uma premissa é tratar até eliminar o fluido, tanto intra quanto subretiniano. Claro que o subretiniano é um fluido que a gente tem mais tolerância no tratamento. Então, falando disso, desses critérios de atividade, bem, vamos ver esse paciente aqui. Visão 20/70. Olha a presença desse paciente aqui na OCT. Olha como é a OCT desse paciente. Com a presença de fluido, tanto sub quanto intrarretiniano, tá? E eu quero que vocês aí, que estão comigo de casa, diagnostiquem que tipo de lesão tomográfica esse paciente. É tipo 1 ou tipo 2, Carolina Hannas. Tipo 1 ou tipo 2, você acha que esse... Ah, Carolina está sem voz. Tá sem voz. Carolina Castro aí, que está comigo. Tipo 1 ou tipo 2, Carol, esse paciente na tomografia? Tipo 1. 1 ou tipo 2? Tipo 2. Tipo 1 estaria Então, subretinado. vamos lá. Tomográfica, aqui, Na ó. verdade, eu pensei em misto. Aqui não, esse paciente tinha uma angiografia só com membrana acima do epitélio. Então, esse paciente é um paciente tipo 2, com a presença daquele SHRM, Clássico. arterial hiperreflectivo subretiniano, tá? E fluido subintra. Esse paciente com visão de 20/70, com esse OCT na nossa frente, a gente vai tratar? Sim, tá bom? Então, esse é um critério de atividade. Aqui, gente, olha só. Presença de fluido subretiniano, tá? Fluido sub, tem aqui um pouquinho de fluido, né, abaixo do epitélio, fluido do descolamento do epitélio. E aqui também é uma membrana o quê? Tipo 2, tem esse material hiperreflectivo subretiniano. Esse paciente com visão baixa também, vamos tratar. Então, critérios de atividade, fluido sub e fluido intrarretiniano. Agora, próximo slide, eu acho que não está rodando aqui, Carol, deixa eu ver por quê. Ah, foi. Presença de fluido subepitélio pigmentado da retina. Agora é diferente. É subepitélio. O epitélio pigmentado da retina está descolado e você tem fluido aqui, ó, um descolamento seroso. Então, aqui tem fluido. E esse fluido sub-EPR, ele não deve ser indicação primária de continuidade do tratamento. A gente tem que se ligar mais nos fluidos sub- e intrarretiniano. E esse fluido sub-EPR, ele costuma persistir mesmo após o tratamento antiangiogênico. Claro que se você tem fluido sub-EPR e ele está combinado com fluido sub ou intra, você deve tratar sim o paciente. Bem, agora eu vou entrar numa parte da aula que são os biomarcadores, tá? Eu acho que a gente já passou da metade da aula, mas eu ainda vou falar um pouco, que eu quis estender essa aula para os fluidos, para os biomarcadores, que é bem interessante, e são biomarcadores tomográficos que vocês vão gostar de aprender. Bem,
esse artigo de revisão é fantástico e ele mostrou todos os biomarcadores tomográficos. Então, aqui, vou ilustrar bem para vocês, ó. O fluido subretiniano é um biomarcador tomográfico importantíssimo e o fluido intrarretiniano também. E o que ele falou do fluido intrarretiniano nesse artigo? Que a presença desse fluido intrarretiniano no baseline do paciente, ou seja, antes de você tratar, e se o paciente tem fluido intrarretiniano, esse paciente vai ter um pior prognóstico visual, ok? Devido à presença desse fluido intrarretiniano, mesmo após o tratamento antiangiogênico. Então, isso diz para a gente muita coisa. Agora, a presença do fluido subretiniano, essa presença desse fluido já é uma coisa melhor. Por quê? Porque a presença do fluido subretiniano é um marcador, é um biomarcador de bom prognóstico. Agora, se ele está associado à presença do fluido intrarretiniano ou subepitélio pigmentado da retina, aí o prognóstico vai piorar, não por conta da presença do fluido subretiniano, mas pela presença dos outros fluidos, tanto sub-EPR quanto intrarretiniano. E agora, sobre o sub-EPR, né, quanto ao descolamento do epitélio pigmentado da retina. O que é que eles falaram nesse artigo? Que a altura do PED, a altura desse PED que a gente mede aqui na tomografia, vou mostrar para vocês aqui numa setinha, a gente mede essa altura do PED no maior diâmetro dele subfoveal, essa redução dessa altura não foi associada com melhora na acuidade visual, na melhora da acuidade visual desse paciente, sugerindo que, se essa altura do PED se altera, não vai influenciar muito na acuidade visual final desse paciente, quando a gente compara com a presença dos fluidos, tanto quanto intra, quanto subretiniano. Então, essa altura do PED, que a gente, nossa, diminuiu a altura do PED e tal, isso não vai interferir muito na acuidade visual final. E sim, Tereza, quando que eu devo me preocupar com a altura desse PED? Eu vou falar mais adiante para vocês em que altura vocês devem se preocupar e por quê. Um outro biomarcador importante desse artigo foi a integridade dos fotorreceptores. Observem bem aqui as linhas, ó. A gente tem aqui o epitélio e a gente vê as zonas elipsoide e membrana limitante externa, e você vê que aqui, nessa altura do PED aqui, ela está disrupta, você não tem mais a zona elipsoide nem a membrana limitante externa. Então, quando você tem essa disrupção, tá, foveal, tanto na membrana limitante externa quanto da zona elipsoide, está associado com uma visão comprometida após a terapia antiangiogênica. Então, não se esqueça disso, não se esqueçam disso. Se você tem uma interrupção da zona elipsoide na membrana limitante externa no baseline do paciente, esse paciente dificilmente vai alcançar uma boa acuidade visual após o tratamento antiangiogênico, tá? E Coscas e colaboradores, analisando 50 olhos de pacientes com degeneração macular, descreveram que essa integridade, tanto da elipsoide quanto da zona da membrana limitante externa, é um fator preditivo correlacionado com a visão final, igual eu falei aí para vocês anteriormente. Então, aqui agora, a gente passando para o próximo slide. Outro biomarcador tomográfico são os focos hiperreflectivos. Tereza, mostra, por favor, para a gente onde estão esses focos hiperreflectivos. Eles estão aqui, ó, distribuídos por toda a retina e eles não causam a sombra acústica, igual os exudatos duros do edema macular diabético. Então, elas, em degeneração macular, ao contrário do edema macular diabético, que no nosso módulo de diabetes eu vou dar essa aula para vocês também, eles estão distribuídos, esses focos hiperreflectivos na DMRI, em todas as camadas da retina, diferente no edema macular diabético, ok? E, geralmente, eles estão próximos dos espaços cistoides. Observem bem aqui, ó, esse cistinho tem um foco hiperreflectivo, aqui tem outro, 3 ao redor, ok? Então, é um outro biomarcador de pior prognóstico também quando presente. Vamos para o próximo. Então, aqui, ó, pobre visão também, mesmo após o tratamento antiangiogênico. Vamos agora para um outro biomarcador, que são as tubulações retinianas externas, ou as famosas
hortes. Essas hortes, eu vou mostrar aqui para vocês, ó, são essas bolinhas que surgem, tá vendo aqui, ó, essas cavidadezinhas, que surgem perto da retina externa aqui e são divididas em duas categorias. As hortes fechadas, quando elas têm, ó, 360 graus, o lúmen dela bem definido, as bordas, e as abertas, quando elas mostram bordas incompletas, ok? Então, aqui a gente tem todas elas fechadas, mas a aberta é quando elas têm as bordas incompletas, tá? E eles, infelizmente, também são associados a um pior prognóstico, e eles se formam devido a um rearranjo dos fotorreceptores que morrem por apoptose e formam essas famosas hortes, ok? E mesmo com o tratamento antiangiogênico, eles persistem. Agora, outro biomarcador tomográfico, que é a famosa SHRM, que eu expliquei para vocês na membrana neovascular macular tipo 2 na tomografia. Geralmente, quando a gente observa essa presença desse material hiperreflectivo subfoveal, é associada com pior acuidade visual, ok? Independente do tamanho que esteja, tá? Se estiver numa posição mais central, é pior para o paciente e correlaciona-se com o pior prognóstico visual. Aqui, a ruptura do epitélio pigmentado da retina que a gente observa aqui nesses pacientes, na grande maioria dos casos, em 86% desses pacientes que têm a ruptura, ocorrem em pacientes com descolamentos do epitélio pré-existentes. Raramente acontecem do nada. Geralmente, as rupturas do epitélio acontecem após grandes PEDs. E aí é que vem aquela altura do PED que eu falei anteriormente. A altura do PED vai influenciar justamente pelo risco maior de ruptura do epitélio. Então, PEDs maiores na altura, né, a altura deles maior do que 400 micra, é um risco para a ruptura do epitélio após tratamento antiangiogênico. E, claro, quando esse PED aumenta acima de 600 micra, aumenta muito mais esse risco. Então, guardem isso. Saibam medir a altura do PED e, a partir de 400 micra, aumenta o risco de ruptura desse epitélio pigmentar com o tratamento antiangiogênico. Aqui, adesão vitreomacular é um outro biomarcador importante em degeneração macular. E esse artigo foi um dos artigos da minha tese de doutorado, onde a gente publicou, que quando presente, tá? A adesão vitreomacular, quando presente no baseline do paciente, esse paciente se mostra mais resistente ao tratamento antiangiogênico. E quais foram as conclusões do nosso artigo? Que na degeneração neovascular, o tratamento com agentes antiangiogênicos levou à redução significativa da espessura macular central com antiangiogênico em 1 ano, mas em relação à adesão vitreomacular, que foi o escopo também desse artigo, houve nos pacientes com adesão vitreomacular uma menor resposta funcional na loading dose, em relação aos pacientes que tinham o vítreo descolado, tá? Então, a curto prazo, o paciente que tem uma adesão vitreomacular, ele tem um pior prognóstico funcional. Assim como pacientes com tração vitreomacular, tá? Então, esses pacientes que têm essa tração vitreomacular também, de forma pior, né, do que a adesão, eles se comportam com pior prognóstico em relação a quem não tem a tração. Aqui um outro biomarcador, a gente está quase no final da aula, aqui um outro biomarcador importante, que são as cavidades pré-coroidianas. Eu estou ensinando aqui para vocês, olha onde elas estão. Elas estão antes da coroide, aqui, ó, pré-coroidianas. E a apresentação dessas cavidades nos primeiros 6 meses de tratamento pode ter um prognóstico negativo, tá? Dentro do nosso, do acompanhamento do nosso paciente, porque essa cavidade está associada a complicações como, por exemplo, rupturas do epitélio e hemorragias nele também. Então, observem bem no curso dos primeiros 6 meses de tratamento, se o seu paciente que não está respondendo ao tratamento, se ele está com essas cavidades pré-coroidianas. Agora, o último biomarcador, que é a espessura de coroide. Esse artigo foi um outro artigo que a gente publicou no meu doutorado, e essa espessura de coroide, observem bem, o que a gente fez? A gente subdividiu nos 3 tipos de DMRI exudativa, tanto a proliferação angiomatose da retina, quanto a polipoidal e a forma típica, e a gente observou que após o tratamento antiangiogênico, a forma RAP, ou seja, a proliferação angiomatosa da retina,
foi a população que teve mais redução da espessura de coroide. Ou seja, reduziu-se mais com o tratamento antiangiogênico os pacientes portadores de proliferação angiomatose da retina. Mas a coroide, ela foi reduzida em todos os subtipos, com mais preponderância nesse subtipo de DMRI da REP, ok? Aqui um grande resumo, podem tirar foto desse último slide, que são o resumo dos biomarcadores que todos eu falei aqui para vocês. Tereza, então, o que eu gostaria de levar, então, dos biomarcadores? Espessura macular central, que a gente mede na OCT, é importante? Ela é, porque está lá no nosso dia a dia, os convênios pedem, né, a espessura macular central para a gente dar continuidade ou não, mas ela tem um prognóstico limitado para a acuidade visual. Você observa bem que eu nem falei delas aí nos trabalhos recentes de biomarcadores. O que importa mesmo é a presença do fluido intra, que adquire aí, ó, na tabelinha, um prognóstico negativo, o fluido sub, que já é relacionado a um melhor prognóstico, o fluido subepitélio pigmentado da retina, que não tem prognóstico, que eu expliquei para vocês, que tanto faz quando se reduz ali o PED, não tem a ver com acuidade visual, as tubulações que eu falei para vocês, a zona elipsoide, a membrana limitante externa, tudo tem valor negativo, a interface vitreomacular, assim como a espessura de coroide com os pontos hiperreflectivos, as rupturas do EPR. Então, aqui é um grande resumão dessa aula aí de biomarcadores. O que eu gostaria que vocês levassem para casa dessa aula de hoje, que foi extensa, mas eu preparei assim com muito afinco e dedicação para levar algo novo para vocês e bacana. O diagnóstico da doença, a gente tem que sempre ter em mente a presença dos fluidos intra ou sub na tomografia e que vai nos direcionar para os critérios de atividade da doença, assim como os biomarcadores que eu expliquei para vocês aqui hoje. O tempo até o tratamento inicial, isso é muito importante. Eu sei que a realidade SUS é diferente da realidade do convênio, que é mais rápido, mas a gente tem o tratamento no SUS disponível, mesmo que não seja ainda com drogas on-label, mas quanto mais rápido a gente iniciar o tratamento, menos dano essa retina terá e vai ser melhor a resposta ao tratamento. Atividade da doença, a prática clínica denota que a presença do fluido é um indicador de atividade e que a terapia antiangiogênica deve ser utilizada. A acuidade visual é um outro critério, o biomarcador mais importante para mim, que nos diz se a gente deve continuar ou não o tratamento, é a acuidade visual. E o intervalo de tratamento, hoje a gente tem esquemas de tratamento que a gente consegue estender bem o tratamento por mais tempo, com a terapia, por exemplo, tratar e estender, que é a minha opção de escolha. Tem pacientes que eu sigo aí de 4 em 4 meses, ficando até 16 semanas, sem fluido e sem atividade. Bem, é isso, muito obrigada. Que bom que hoje começamos no tempo, a aula foi extensa, mas preparada com muito amor. E aí, Carol, tá aí? Alguém tá Excelente, vivo? Tereza. Muito boa aula. Muito Tô boa, vendo aqui no Tereza. Desculpa, chat. foi Mais extensa. aula. Não, gente, Muito foi rica, extensa. fala tudo. Ó, foram cinco. Classificação, né? CT, biomarcadores, Professora, tratamento. Quem tá aí? aqui é o Iso, boa noite, tudo bem? Tudo. Eu queria fazer uma pergunta sobre o transplante autólogo de EPR, nesses casos de degeneração macular, aqui no Brasil, assim, como está a situação desses transplantes, que eu soube que iniciou fazendo em São Paulo, né? Sim, iniciou-se em São A equipe Paulo, do André isso, Maia. do André Maia. E Isso. E aí, quais são as indicações para ela, assim? É uma DMRI sudativa, que não está respondendo bem a um antiangiogênico? É feito o transplante junto com injeção? Como é que é feito na isso, prática? esse transplante, em alguns pacientes que eles fizeram lá o estudo, eles começaram a ter uma rejeição, tá? Então, Uhum. ainda não foi tão para frente, tá? Mas Uhum. foi mais em pacientes com degeneração forma seca. Ah, na seca. Tá. Isso. Uhum. Obrigado. Nada. Ô, gente, eu estou aqui para as dúvidas mesmo, podem, sabe, igual aula particular, não tem aula particular que a gente vai perguntando, aí eu quero que vocês se sintam assim aqui no Retina Deixa eu Instituto. aproveitar então, Tereza, tirar uma dúvida aqui. Você chegou a citar que o tipo REP, você faria o esquema pro Renata. Isso foi baseado Sim. lá no seu trabalho em relação à melhora da espessura coroidal? Não, foi baseado em vários clinical trials, tanto CAT quanto
outros estudos de DMRI grandes, que nesse paciente, especificamente de REP, eles são pacientes mais idosos e, por serem mais idosos, eles têm a coroide mais fina. A gente viu no nosso trabalho também que há um decréscimo da espessura de coroide ao longo da vida, tá? Então, isso acontece mais, esse decréscimo, nos pacientes portadores de proliferação angiomatosa retiniana, por eles serem mais idosos. Então, se é um paciente que tem atividade da doença, você trata, mas quando você diagnostica aquela atividade, e não fazendo um overtreatment, que acontece muito nos pacientes tratar e estender. Então, esse paciente não deve ser demasiadamente tratado. Ele tem que ser tratado conforme a atividade da doença. Aí você fala, ai, Tereza, como é que eu vou saber se ele tem esse subtipo ou não? Primeira coisa, chegou um paciente seu, idoso, 88 anos, no consultório. É um paciente que, na OCT, ele tem hemorragia, ele tem edema, mas ele não tem, pode ter drusa, mas não tem tanta drusa assim. Aí, quando você vai fazer o B-scan, você mede a coroide, tem uma coroide fina. Aí você fala, Tereza, o que é uma coroide fina? Abaixo de 200 micra. Ele tem lá uma coroide de 150 micra, mais fininho, aquela coroide mais fina, né? Geralmente, o normal da coroide é entre 220 e 240 micra, tá, gente? A gente é muito habituado a falar de espessura central da retina, então vamos falar também de espessura da coroide subfoveal. Então, viu isso? Mediu a coroide fina, olhou na OCT, tem aqueles DEPs serosos, você vê, às vezes, a anastomose retino-retiniana. Então, você está diante de um paciente com REP. Então, tem que ter mais cuidado com o tratamento. Fazer a loading dose, ok, e aí depois vai mandando aquele paciente voltar todo mês, se a atividade tratar. Entendi. Show de bola. Okay? Alguma pergunta a mais? Gente, essas aulas vão ficar gravadas, tá? Eu vi o que uma pessoa colocando aqui? Isso, todas as aulas vão subindo. Isso mesmo. No nosso canal do YouTube, Retina Instituto. E aí lá vai estar a deve subir em referência, breve. vai estar aquele artigo dos biomarcadores, que eu acho que todos devem ler, tá? E isso aí, gente, não saiu de mim, isso aí eu só estudei, estou passando aqui para vocês, tá? Tentando de uma forma mais didática, mas vai estar lá, vão estar lá as referências, tá bom? Só mais uma outra dúvida Claro. aqui, porque foi muito boa a descrição. O que acontece? Você citou que a altura do PED não correlaciona com o prognóstico visual, mas que mais de 400 teria um aumento do risco de da ruptura dele, desse EPR pós-tratamento, né? Pós-tratamento, exatamente. Acaba que não é só ter, por exemplo, às vezes você tem um paciente com um grande PED seroso, tá certo? Estava lá com um grande PED, você mediu a altura do PED, tem que medir subfoveal, tá? A altura, vai com aquele caliper tudo da OCT, é fácil de medir. Então, mediu lá, deu 450 micras, ficar aí, meu pai do céu, será que eu vou tratar esse paciente? Vai evoluir com ruptura? Gente, vai tratar sim, tá bom? E nesses pacientes, geralmente com grandes PEDs, eu prefiro tratar com a aflibercept. Tem trabalhos que mostram que para grandes PEDs, ele tem uma afinidade melhor de receptores, tem um menor risco de ruptura do epitélio, tá? Não que não ocorra, pode ocorrer, mas com menos frequência, tá bom? Então, tem que tratar. O risco está de qualquer, né? Vai ficar sem tratar o paciente, vai fibrosar, não vai ter visão para tratar, então eu prefiro sempre tratar, mesmo com PEDs grandes. Isso era até uma outra coisa que eu ia te perguntar em relação à escolha do antiangiogênico, porque no protocolo T do diabetes, assim, depois de 2 anos, não teve muita diferença. Nesses casos, então, seria mais o aflibercept a indicação, né? PEDs grandes. Sim, PEDs grandes. Entendi. Parabéns pela sua aula, tá? É o Éder. Oi, meu amigo! Que prazer te ver aqui! Parabéns pela sua aula, viu? Você é uma professora nata, viu, rapaz? Ô, amigo, mas você a aula sua não é uma aula, é um show, viu? Parabéns, tá? Obrigada, amigo! Eu queria te fazer uma pergunta em relação às polipoidais, aqueles tênis hemorragias que tem.
O que você me fala aí sobre cirurgia, se faz ou não vitrectomia, se você faz injeções ali de alguma coisa na cirurgia, deixa do jeito que tá, os resultados são muito pobres, né? Bob, isso. Ó, Éder, que pergunta top. Então, é o seguinte, eu dando uma estudada em hemorragias maciças de polipoidal, a primeira tentativa, tem um fluxograma de um artigo bacana, depois eu vou te enviar no nosso grupo. Primeira coisa, você vai tentar vamos falar, não ganhei nada nessa aula, tá, gente? É só amor mesmo. Então, você tenta o aflibercept, tá? Que no estudo Planet mostrou que a monoterapia com aflibercept, ela regride o pólipo também, já que a gente está numa era meio que sem PDT, né, Eder? Então, faz o aflibercept. Regrediu-se a hemorragia, mas ela ainda continua com mais de 5 diâmetros de disco, continua extensa, aí você pode tentar, sim, uma injeção de TPA subretiniano, entendeu? E aí, nesse momento, faz essa injeção de TPA sub. E aí, caso não se resolva, aí vai para uma vitrectomia. Entendeu? Tipo, numa terceira opção. Mas continuando aí com péssimo prognóstico, aquelas hemorragias maciças bem subfoveais, ali aquela hemoglobina é tóxica ali para aquele epitélio macular, né? Então, são de péssimo prognóstico quando acontece assim. Que prazer, amigo, te ver aqui, viu? Parabéns pelas suas aulas, cada uma melhor do que a outra, viu? Uai, que bom, foi longa, mas né, foi boa. Eu acho que também gostei. Também eu me vendo, também aprendi um pouco. Essas aulas suas não é de um dia, uma aula, duas, não. É uma montagem de várias aulas. Isso você dá um falou trabalhão. tudo. Dá um trabalhão, gente. Para passar isso aqui, dá um trabalho, mas vamos com Deus, né? Muito boa, viu? Parabéns. Parabéns. Obrigada. Ô, amigos, então, todos vocês aí nos acompanhem. As aulas aqui são feitas com muito carinho, todos os participantes, todos os palestrantes aqui se engajam muito, dão com muito amor, tá? Semana que vem teremos os nossos fellows com os casos clínicos deles, tá bom? E a gente vai passando o cronograma pelo nosso Instagram, que é o Retina _ Instituto. Espero vocês sempre conosco, tá bom? Um beijo para vocês. Fiquem com Deus e com as famílias aí de vocês todos em paz. Boa noite, Tereza. Obrigado.